Olha, se tem uma das coisas mais legais que tem nos animes são os vilões, sério. Os vilões, eles muitas vezes eles são o que faz o anime ser bom, carrega o anime nas costas muitas vezes. Mas se tem uma coisa que também é fundamental para conseguir derrotar os vilões é a prisão. E agora nesse vídeo você vai ficar sabendo das principais e melhores prisões dos animes e mangás. Sério, é só prisão insana. Então fica até o final do vídeo para você saber de todas. E rapaz, aproveita e já comenta qual prisão, quando eu falei o tema desse vídeo, você vieram já na sua cabeça de vocês. Então aproveita e comenta qual prisão favorita dos animes. E também já aproveita e se inscreve e deixa o like no canal, porque sério, isso me ajuda muito, muito mesmo e faz esse vídeo ter um alcance maior. Meu nome é Matheus Molinari, você está no canal Molinari Geek. E sem mais enrolação, vamos falar das melhores prisões dos animes. E não tem como falar que provavelmente da prisão mais icônica do universo dos animes, a prisão de Impel Down do anime e mangá de One Piece, que é a prisão do governo e da marinha, que é simplesmente insana, série insana. Primeiro que ela fica localizada naquele, entre aspas, triângulo que fica o quartel-general da marinha, Marineford, Enies Lobby. Então para você chegar ali já é difícil, ainda mais sair. E fica localizado no meio do mar, cheio de rei dos mares. Então para você conseguir escapar é praticamente impossível. Além de que, na época tinha dois caceiros-chefes, Shiryu da Chuva, que é em São de Forte, e atualmente o caceiro-chefe Magellan, ou Magalhães, que ficou legendado. E eu não irei falar minuciosamente, bem detalhado sobre essa prisão, porque é muita coisa. Se vocês quiserem um vídeo só sobre essa prisão, eu posso fazer, mas eu irei falar de forma bem resumida sobre a prisão de Impel Down, que sério, ela é muito detalhada e muito insana. Além do que, todas as celas da prisão são feitas de Karyoseki, para poder impedir os usuários de Akuma no Mi de usarem seus poderes e tudo mais, além de que são espalhados vários Dendemushi câmeras para a sala de monitoramento sempre ficar de olho se vai acontecer alguma coisa também. E a prisão de Impel Down são dividido em 5 níveis, mas tem alguns níveis extras, que eu irei comentar todos. Começando pelo nível 1, o Inferno Kamezin. É o primeiro nível de Impel Down em que os prisioneiros são mantidos. O nível abriga os prisioneiros menos infames e contém uma grande floresta de árvores vermelhas. As folhas das árvores conhecidas como Kenju, que significa literalmente árvore com lâminas, são tão afiadas quanto lâminas, enquanto a grama do chão, que significa literalmente grama de agulha, é tão pontiaguda quanto agulhas. Aqui os prisioneiros são forçados a correr pela floresta para poder sentir dor, serem cortados, picados e tudo mais, e ficar encharcado de sangue, por isso que tem essa cor camesim como característica. E lembrando que o atual Yonkou, Bug, o palhaço, estava preso nesse nível 1. Indo agora para o nível 2, Inferno das Feras Selvagens. É o segundo nível de Impel Down em que os prisioneiros são mantidos. E o Bang comentou que cada prisioneiro que foi preso no nível 2 escapou junto com ele e deve ter uma recompensa maior que sua, 15 milhões de berries. Então olha, já é um nível acima. Ele contém várias feras selvagens de todos os tipos. Os prisioneiros mantidos aqui são forçados a serem perseguidos por elas pelos corredores do nível por causa do perigo assustador. Os prisioneiros muitas vezes perdem a vontade de continuar ou se recusam a escapar, mesmo quando suas celas estão destrancadas, porque é muito animal. Então mesmo que esteja destrancado, o que você vai fazer? Não tem como enfrentar eles. E os principais feras, criaturas que estão lá são o basilisco, a esfinge, e o nível 3 de Impel Down é o Inferno da Fome. É o terceiro nível em que os prisioneiros são mantidos. A maioria dos prisioneiros mantidos aqui são piratas com uma recompensa de 50 milhões de berries. Então olha, o nível já mais do que triplica o nível 2.
E nesse nível os prisioneiros sentem o calor subindo do nível 4 e recebem pouca comida e água para mantê-los em um estado próximo à morte. Eles são reduzidos a tal ponto que apenas olhando para eles não se pode dizer que eles já foram criminosos assustadores. Eles ficam secos mesmo, entendeu? Além disso, embora a temperatura aqui não seja nada comparada ao nível baixo, é intenso o suficiente para causar uma secura avassaladora, estando no terreno um tanto desértico no nível 3. E o nível 4, Inferno em Chamas. Aqui os prisioneiros estão literalmente numa piscina cheia de sangue fervente aquecida por um fogo intenso, tornando extremamente quente. O calor que causado por isso é tão intenso que também aquece um nível diretamente acima no qual eu citei anteriormente. Se alguém tentar pular para fora desse nível a partir do nível 3 usando um grande buraco que tem lá, olha, você vai cair direto na lava e vai morrer na hora. Prisioneiros de outros níveis são regularmente torturados aqui. A forma mais comum de tortura, no entanto, é ser jogado na gigantesca panela de sangue fervente no meio do nível. Outras torturas envolvem prisioneiros sendo pendurados em cordas ao redor de seus estômagos em massa e sendo balançados sobre as chamas furiosas por todo o nível e sendo submetidos a trabalhos forçados e extenuantes, forçando toras gigantes de lenha para manter as chamas acesas. Os guardas nesse nível devem usar equipamentos de proteção para evitar serem feridos pelo calor intenso, pois é forte o suficiente para queimar a carne nua. E o quinto nível, o Inferno Congelante. Aqui os prisioneiros têm a recompensa de 100 milhões de beris para cima. Em forte contraste com o nível acima dele, todo o nível aqui é um freezer gigante. O nível é tão frio que não apenas os prisioneiros mantidos aqui congelam até a morte ou perdem pedaços de sua carne devido ao congelamento severo, mas a comida dada a eles é congelada ao nível de ser virtualmente intragável devido ao frio extremo. Até os Dedemush não funcionam nesse nível de tão frio que é, contudo assim o contato e a vigilância, exceto os locais localizados ao redor das entradas que conectam o nível 5 aos níveis anteriores e os seguintes. Junto com o frio severo, o nível é abatido por lobos. Esses lobos vagam pelo nível como as férias do nível 2, onde estavam originalmente estacionados. No entanto, eles provaram ser brutais demais para estar no nível 2. E também dentro do nível 5 tem o nível 5.5, que é a terra de Newkama, que o Ivankov governa juntamente com outros da Newkama Land. Mas não é um nível que o pessoal da prisão, os chefes e tudo mais, tem consciência. Então fica naquela, né? Mas é um nível 5.5, mas não tem prisioneiro em si. Obviamente eles estão presos lá, mas eles têm liberdade, eles fazem festa, bebem e tudo mais, mas não é o nível que os superiores lá da prisão têm conhecimento. E lembra que eu falei que tinha 5 níveis? Então, na verdade tem 6 níveis. E o nível 6 é o Inferno Eterno. Olha, é o nível mais baixo de Impel Down, onde prisioneiros que são insanamente poderosos causaram crimes extremamente atrozes ou cujas mera existência se torna uma grande ameaça no próprio governo mundial, são mantidos. Sengoku diz que mesmo o único prisioneiro de nível 6 a espreitar em um país remoto pode ser um perigo incrível para o público. Os prisioneiros desse nível receberam pena de morte e uma sentença de prisão perpétua, e são basicamente apagados da história. Sanjay Garcia Saturno, dos 5 anciões, admitiu que estava surpreso que alguém do nível 6 pudesse ser subordinado de outra pessoa. E é praticamente os prisioneiros mais poderosos estão aí. A maioria do bando Barba Negra tá ali. O Ace, o Jinbe, Crocodile, o próprio Shiryu que foi preso porque era muito violento, estão nesse nível. Então só tem prisioneiro insano. E os principais guardas que tem é o chefe guardião Hannibal, o vice-diretor Magalhães, que logo após a fuga da prisão do Luffy ele se torna o vice-diretor. Também tem o Saldefcos, literalmente, e a Sadik, ambos são chefes da guarda. E também tem as bestas carcerárias, que tem 4 bestas usuários de Zoan despertadas, além de um monte de feras presentes no nível 2, como eu falei também. E a prisão só teve apenas 2 fugas, que foi pelo Chique, o Leão Dourado, e o Luffy e companhia também. Falando agora dos meus animes favoritos, Toriko, e simplesmente tem a prisão de Mel
ou Honey Prison. E sério, que prisão insana é essa? Se vocês acham que Impel Down é cabulosa, é insana, essa daqui, ó, vocês vão ficar de queixo caído, sério. A prisão de Mel é a maior prisão terrestre localizada no mundo humano e uma das 3 grandes prisões gourmet. Abriga mais de 100 mil criminosos de classe A que violaram as 8 leis gourmet. Ficam pendurados em uma penhasco atrás dos portões do submundo e sobre a floresta da temporada da morte. O diretor da instalação se chama Amor e é capaz de domar as bestas de execução, que protege a prisão por meio de manipulação de feromônios. A prisão é administrada pelo Departamento de Assuntos Jurídicos da IGO. E falando de como que é a prisão, é mostrado que os prisioneiros são entregues no Convoisaurus de nível 61 de captura. O caminho entre os portões de submundo e a prisão de Mel atravessa 12 pontes e postos de controles, cada um guardado por férias de execução de nível A que exigem a ID gourmet adequada. É a maior das 3 grandes prisões gourmet, assim como nas outras 2 prisões, os presos designados para lá foram condenados à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, exceto o Zebra, que foi a única exceção. E ao redor da Honey Prison é conhecido por seu clima de estações extremas, que são detalhados no que eu vou falar agora há pouco. E a prisão opera sua filosofia de que, em um mundo onde comer é a maior alegria, não comer é a maior tristeza, e isso é representado pelos vários níveis da prisão, cada um com sua própria punição única de privação de alimentos para fazer os criminosos sentirem dor genuína, e quanto mais profundo o nível, mais cruel a punição. É possível para um prisioneiro descer um nível, mas é impossível para ele subir um nível. Ao descer o nível, a descida também pode ser feita por sua própria escolha. Os seguintes níveis são: o aperitivo, os detentos terão suas comidas favoritas retiradas e não poderão experimentar o sabor delas. A entrada é feita pelo menu quarto, que prepara um prato completo de roubo de comida para aqueles que devoraram a comida avidamente em público. E os níveis são: sopa. Os presos são alimentados com sopas com odores inacreditáveis e sabores irregularmente horríveis. Peixe. Os presos não recebem absolutamente nenhuma comida. Carne. Os presos não recebem comida nem água. Principal. Execução ou confinamento solitário. Vale ressaltar que Zebra conseguiu se alimentar matando e comendo os animais usados para executá-lo. Não se sabe se isso aplica a qualquer prisioneiro ou se é um privilégio especial delegado a Zebra em troca de treinamento. Salada. Os presos são cortados. Sobremesa. Os presos são fervidos. E por fim a bebida. Os presos são queimados. Depois disso, se por algum motivo eles estiverem víveis, jogados para fora da prisão para serem destruídos em uma das 4 estações ou devorados pela ordem de feroz e besta de execuções. E os principais chefes responsáveis pela prisão, como eu falei, é o Amor, que é o guardião, o diretor assistente, Oban, o recepcionista, Chupali, e o prisioneiro mais conhecido que esteve na prisão é o Zebra. Indo agora para o universo de Tokyo Ghoul, temos a prisão dos Ghouls da CCG, que é um centro de detenção de Ghouls localizado na 23ª ala, que pertence à CCG, como eu falei anteriormente. Os Ghouls capturados são detidos ali após a decisão de mantê-los vivos, seja para obter informações ou materiais para poder fabricar armas, ou qualquer necessidade excepcional. E quando são sob custódia, os Ghouls também são enfraquecidos por supressores de RC. E sério, essa prisão é insana mesmo. E a história dela que foi construída uma data desconhecida para aprisionar Ghouls, que eram usados para obter informações e materiais para a fabricação de armas também. A Coruja de Olho atacou a instalação e libertou muitos Ghouls. 10 anos depois, a árvore Algiri atacou o centro de detenção e libertou vários Ghouls aprisionados, mas eles não conseguiram ir além do nível SS. A defesa da Coachella, que é o nome dessa prisão, melhoraram após a invasão da Algiri, ao ponto de Tatar acreditar firmemente que seria impossível invadir novamente. E a estrutura é bem parecida com as outras que eu citei anteriormente. Uma construção longa e ampla com topo aberto, o que permite ver o céu lá dentro, embora o caminho seja apenas os arredores. Perto da prisão isolada dos Ghouls, o centro é uma queda profunda. As paredes de estrutura são revestidas com aço quink, para ajudar a manter os Ghouls presos lá dentro. O edifício é dividido em muitos andares profundos. O primeiro andar designado para aprisionar os Ghouls de menor classificação. O segundo andar designado para aprisionar Ghouls de classificação S. Terceiro andar designado para aprisionar os Ghouls classificados como SS. Quarto andar designado para aprisionar Ghouls classificados como SSS. Também é o nível mais profundo conhecido na prisão. E tem a sala de descarte, o nível que ele está localizado é desconhecido.
apropriadamente chamada assim porque é onde os Ghosts são enviados através de um compactador para serem esmagados até a morte, e em seguida descartados. E os carcereiros conhecidos eu estou mostrando aqui na tela, e os prisioneiros conhecidos também estou mostrando aqui na tela. E nessa prisão tem aquela famosa luta do Jujou contra aquelas duas gêmeas Ghosts. E outra das prisões mais icônicas dos animes está simplesmente em JoJo Parte 6, Stone Ocean, a prisão de Green Dolphin Street Prison, que está localizada na Flórida, nos Estados Unidos, uma prisão de segurança máxima, isoladona, cercada por água, naqueles pântanos da Flórida, cheio de alligators e tudo mais, com protocolos brutais e uma administração cruel. Até parece uma prisão normal por fora, muros gigantes, visões de armada, celas lotadas de pátios, mas por dentro o bagulho é completamente JoJo. Telas com regras bizarras, áreas secretas, laboratórios obscuros, rituais ocultistas e até lugares interdimensionais. A arquitetura muda conforme a luta distante, tem ambientes que quebram a lógica da física e moral, é uma hora meio claustrofóbica, suja e sufocante. E sério, essa prisão é insana, que imagina, um monte de gente usuário de stand lá dentro da prisão e muita luta icônica, tudo mais. Tanto quando eles têm que ir pro pântano, a Joeline, que é a protagonista da parte 6, ela sofre muito lutando contra Stent e tudo mais. E eu acredito que a principal presença é do padre Enrico Pucci, que é um aliado do Dio, que tem motivações religiosas, filosóficas, tudo mais, que ele acaba conseguindo pegar o stand do Jotaro com o próprio stand do Enrico Pucci. Aí já é história para outro vídeo, mas só você ter o Pucci dentro da prisão já torna ela perigosíssima e muito difícil de escapar. E sério, todas as lutas que acontecem na prisão são insanas, sério. Muito, muito bom mesmo. E rapaziada, essa foi minha análise das principais prisões dos animes. E já comenta se eu esqueci alguma, porque eu provavelmente devo ter esquecido tudo mais. Eu citei as que eu lembrei de cabeça, sim, que eu achei que são as mais importantes e as mais legais também. Mas comenta que quem sabe eu posso fazer uma parte 2 das melhores prisões dos animes também. Então já aproveita, se inscreve, deixa o like se você gostou do vídeo, sério, isso me ajuda muito, muito mesmo e dá uma moral absurda. E muito obrigado a todos que assistiram até o final, tamo junto e falou!